Graças, paz, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Rodrigo Lima, servo do Deus Altíssimo, tá? Sinta-se em casa, tá? Tanto é que tá em reforma, olha aqui os muros ainda de tijolo, tá? Mas não é por causa disso que eu vou deixar de gravar o vídeo da Escola Bíblica Semanal, terceiro trimestre, classe Adultos, a Igreja de Cristo e o império do mal, né? Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Chegamos na última lição, a lição de número 13, que tem a data de 24 de setembro de 2023, né? Ou seja, essa lição de hoje é o encerramento do trimestre, tá? O mundo de Deus no mundo dos homens é o tema da revista, tá? O texto áureo da lição diz o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco, tá? E a verdade prática, na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Então, fique sintonizado porque a TV EBD está no ar. Pois é, pessoal, dando continuidade, tá? Eu espero que este canal continue sendo uma bênção na sua vida, né? Para darmos sequência aqui às nossas aulas semanais, tá? Desde já se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho, porque aí o YouTube te avisa toda vez que eu gravar um vídeo novo aqui, tá bom? Aí você também pode me dizer de onde é, de que cidade que você está me assistindo para eu poder mandar um abraço para você aí, ok? A leitura bíblica em classe, dando sequência aqui, diz o seguinte: se encontra, na verdade, em Mateus, capítulo 1, do verso 21 ao 23, e também a carta aos Gálatas, do capítulo 4, do verso 3 ao 7, tá? Então, os objetivos da lição, primeiro, é esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo, tá? Segundo, é pontuar as bênçãos de uma vida no reino. E terceiro, é assinalar os males de uma vida no mundo, tá, pessoal? A introdução da revista nos diz o seguinte: as escrituras, elas revelam que haverá um futuro reino literal. Porém, na presente dispensação da graça, né, esse reino ele é o que? Espiritual, pessoal, tá? Então, o reino de Deus ele está entre vós, é o que diz Lucas, capítulo 17, verso 21. Nesta lição que encerra, né, o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, tá? Então, no mundo do contraste entre quem vive sobre a ágide, né, que significa o seguinte: proteção ou guarda, né, desse reino, e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, tá, pessoal, o reino de Deus ele permanece agindo no mundo por meio da igreja. Então a igreja ela é muito importante. Igreja, claro, prédio onde a gente se reúne ali para adorar o nosso Senhor, tá? Mas você, igreja, eu sou igreja porque nós somos o que? Templo do Espírito Santo de Deus, tá? Então aqui o tópico primeiro, ele diz o seguinte: o reino de Deus no mundo, tá? Então tudo se complementa, tá? Nos pontos deste tópico. Sem encarnação não há salvação. Por isso não existiria mensagem, tá, pessoal? E sem mensagem não há o que? Arrependimento. E sem arrependimento não há transformação de vidas. Isso envolve o processo de santificação por meio de vivermos os valores do reino de Deus no mundo. Deus estabeleceu como tudo deve funcionar, nos dando ali ordem perfeita dos acontecimentos, tá? Ponto 1. A encarnação de Cristo.
Aqui, pessoal, Mateus ele assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus, tá? Então, que diz referente a Isaías capítulo 7, versículo 14, tá? Então, esse evento se deu pela concepção de nosso Senhor pelo Espírito Santo, tá? No ventre da Virgem Maria, tá? Em que os evangelhos ratificam que ele é o Filho do Altíssimo. Aqui, pessoal, quero abrir um parêntese aqui, tá? Para falar, por exemplo, da pessoa de Maria, pessoal. É um erro muito grande, muitas pessoas acharem que nós, os evangélicos, né, a gente odeia Maria. Não, muito pelo contrário, a gente entende que a Bíblia diz isso, né, que ela é bem-aventurada, ela foi agraciada. Por quê? Porque ela era uma serva de Deus que andava ali nos caminhos do Senhor, por isso que ela foi escolhida, tá? Agora a gente não pode deixar de dizer que é claro que depois do nascimento de Jesus, você sabe que ela tinha um noivo. Quem era o noivo dela? José. Então é lógico que depois disso tudo eles levaram uma vida de casados e isso não desmerece ela em nada, tá bom? Seguindo, então, e que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? João 1,14, ou seja, nosso Senhor, ele é o Emanuel, né? O Deus conosco. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. O que isso significa? Que Deus, ele se fez carne, né? Viveu como homem, tá? E ele foi ali o sacrifício perfeito na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados, porque se não fosse isso, a gente já estava condenado ao inferno. Tá? Então aqui, o nascimento virginal de Jesus cumpre as profecias, revelando-o como o Emanuel, Deus conosco, encarnado para redimir a humanidade. Se não houvesse acontecido isso, a gente estava condenado. Ponto 2. A mensagem do reino. Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério, tá, pessoal? Então, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer. O que ele dizia, pessoal? Sabe qual era o tema central das pregações de Jesus? É o que a gente deveria estar pregando ainda hoje em dia. Só que parece que a gente se esqueceu ou a gente não está lendo Bíblia, né? Porque o que Jesus pregava? Arrependei-vos, tá? Porque é chegado o reino dos céus. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento, tá? E esse tema, ele tem fugido dos nossos púlpitos. A gente não tem mais pregado sobre arrependimento. E sabe por quê? Em muitos lugares não se prega sobre o arrependimento, porque se tem medo de se perder membro. Porque o evangelho ele confronta. E a gente está tendo esse medo de perder membro. A gente não pode ter isso. A gente precisa pregar a mensagem, a verdade que a palavra de Deus doa a quem doer. Tá? Eu estou falando de pregar a mensagem. Eu não estou dizendo aqueles que se aproveitam de uma situação. Eu vou pregar a verdade para ficar jogando fuxiquinho e conversa fiada no púlpito. Tá? Não é disso que eu estou falando. Então, o termo grego para arrependimento é metanoia, tá? Que significa mudança de mente, tá? Abrange ali o abandono do pecado, né? E voltar-se para Deus. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta também, ou seja, é uma transformação ali completa, tá? Quando há o arrependimento. Então, somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecador diante de Deus. Sem isso, a gente já está condenado, né? Então, por conseguinte, é o papel da igreja proclamar o quê? A mensagem do reino em todo o mundo. E qual é a mensagem? Arrependei-vos. Foi isso que Jesus pregou, tá? Esse foi o cerne central de seu ministério, trazer o pecador ao arrependimento, tá? Então, como proclamadores do reino de Deus, estamos de fato seguindo a ordem de Jesus de pregar aos não salvos, tá, o arrependimento. Será que estamos com esse propósito mesmo?
ou estamos alterando o conteúdo da mensagem para torná-la mais agradável, né, aos ouvintes, de modo que eles possam aceitar? Será que a gente não está dando um jeitinho para que as pessoas venham aceitar a nossa mensagem e a gente possa bater no peito e dizer: olha, ganhei 3 almas para Jesus, ganhei 50, porque parece uma competição. Quero te dizer que tu não ganha nada, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Ok? Então aqui, após a tentação, Jesus iniciou seu ministério pregando o arrependimento e a chegada do reino de Deus. Então, o arrependimento envolve mudança de mente, abandonar o pecado e voltar-se para Deus, sendo fundamental para a restauração do pecador. A igreja deve proclamar essa mensagem globalmente. Ou seja, sabe aquela história que diz assim, não, a gente tem que ficar aqui, a gente não pode se misturar. Muito pelo contrário, você não pode participar do pecado dos outros, mas você tem que estar no meio do povão, mesmo ali no meio dos pecadores, mas você precisa ser sal e luz para que você possa pregar sobre o arrependimento, para que essas pessoas venham se arrepender e tenha sua vida restaurada, regenerada pelo sangue do Cordeiro. Tá? Ponto 3. Os valores do reino. Então, para os não salvos, a mensagem é de arrependimento para conversão, e uma vez que houve uma troca de condição de condenado para perdoado, através do sacrifício de Jesus, a mensagem para os salvos é para uma vida de santificação, e devemos seguir os valores do reino, porque somos um salvo, tá? Por essa razão. Então, no Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se, tá, o necessário controle da ira. Tá? A Bíblia diz que a gente tem que ser tardio em irar-se. Então, esse tardio em irar-se significa que a gente deve ter o controle. Porque o que tem de crente descontrolado por aí é só Jesus na causa. Tá? Então, a gente precisa ter esse autocontrole sobre a ira. Então, a fuga da imoralidade. Tá? A gente tem que olhar para a vida de José, que a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós, não é isso? Só que quando a situação é na área sexual, quem tem que fugir somos nós, porque a gente não vai resistir nada. Tá? E para com essa santidade exagerada, dizer, não, eu sou o santo e tal, então eu consigo resistir a tudo. Mentira, tu vai cair, escuta o que eu estou falando. Tá? Então, o casamento indissolúvel, ou seja, eu costumo dizer, não costumo não, é fato, tem pastores aí que querem dar uma de moralista, tá? Mas já está no 5º casamento. Ou seja, de 3 a 5 casamentos ele já está. Então, será que sempre a mulher que está errada nesse caso aí? Será, pessoal? Para e pensa um pouco, tá? Também a honestidade no falar, tá? Então, a gente precisa ser honesto no que a gente está falando, tá? Isso a gente precisa refletir o caráter de Cristo falando a verdade. Eu não estou falando dessa verdade no sentido de que você usa de oportunidade para jogar chaveco para a irmã, para o irmão, para o pastor, usando púlpito para desabafar. Não é disso que eu estou falando. Honestidade ao falar é falar a verdade. Tá? E também não revidar as ofensas, pessoal. O que é não revidar as ofensas? É você largar de mão, entregar nas mãos de Deus, porque Ele é o justo juiz. Muitas vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, tá? Então a esmola faz parte também. A esmola é ajudar o nosso próximo, no sentido de que daqueles que são mais necessitados que a gente, tá? Eu não estou falando daquela situação, por exemplo, eu não sei de que cidade você está falando, mas já comenta aqui de que cidade você está falando, porque aqui em Belém, por exemplo, a gente pega um ônibus de Ananindeua para Belém e sobe 10, 15 pessoas pedindo ajuda. E se a gente for ajudar todas, a gente vai acabar faltando pão na nossa mesa. Tá? Então, a gente precisa pedir o discernimento do Espírito Santo para saber realmente quem está precisando. E precisando, tá? Fica a dica. Não só em dinheiro. Eu sei que dinheiro é coisa imediata, mas às vezes você conversa com essa pessoa, vê o que ela está precisando. Às vezes tem uma receita, um remédio, vai e compre. Tá? E se for possível, vá até a casa dessa pessoa para dar o auxílio espiritual também, tá? Então, tem a questão da esmola, a oração, né, que tem que fazer parte da vida do crente, o jejum a partir de um coração sincero, tá? Não julgar os outros, né? O que mais a gente faz é julgar os outros, né?
a gente acaba não julgando nós mesmos, né? A gente não olha para si mesmo, né? Porque a gente sente que o nosso pecado, comparado ao do outro é muito maior. Aí a gente se sente confortável em julgar, tá? Então, o alerta sobre os dois caminhos, né? Que é o caminho estreito, caminho largo que leva à perdição, a advertência contra os falsos profetas também, né? Então, os falsos profetas são o que Jesus mais alertou também, né? Que é o que tem hoje em dia, né? São aqueles que se dizem, né? Mestres, pastores e só te ensina coisas erradas, coisas horrendas, te levando para o caminho da perdição, tá? Então, a exortação para a prática desses valores também aqui a Bíblia está recheada. Nesse sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo, porque sem Cristo não há perfeição nenhuma. E nos convida a priorizar o quê? O reino de Deus e sua justiça, pessoal. Então, assim, os filhos do reino, tá? Devem expressar esses valores em seu viver diário, tá? Não é uma vez por ano, não, tá? Quando, por exemplo, chega a época de Semana Santa, né? Muitas pessoas tiram, nossa, essa Sexta-feira Santa, então, misericórdia, né? Tem gente que não trabalha, não come, não faz isso, não faz aquilo, porque não faz o ano inteiro, não é assim? Então, ó, Jesus ensinou que o reino de Deus não é uma estrutura política ou material visível, mas uma realidade espiritual que transforma corações e mentes. Muitas vezes as pessoas falham em compreender isso, porque buscando soluções externas para os seus problemas. No entanto, o reino de Deus ele se manifesta quando permitimos que Deus mude nossa natureza interior, resultando em um caráter moldado à imagem de Cristo, porque a transformação tem que ser interior, tá? Então a frase, o reino de Deus não vem com aparência exterior, ressalta que não podemos ganhar nosso lugar nele por méritos próprios, tá? Ele não se estabelece por conquistas terrenas, mas através da rendição a Deus e da transformação pessoal. Ao confiar nossa vida a Ele, somos renovados e capacitados pelo Espírito Santo a vencer o pecado e viver em justiça, paz e alegria. Tá? Então, a vinda futura de Jesus trará a manifestação completa do reino, quando ele triunfará sobre todo o mal, incluindo reis e nações, tá? Isso não ocorrerá através de força militar, pessoal, porque era isso que os judeus pensavam lá atrás, que Jesus vinha com poderio militar fulminando tudo, tá? Mas só que não, então é por meio do poder de Deus, tá? Então a segunda vinda revelará a plenitude do reino de Deus, cumprindo suas promessas e trazendo vitória definitiva sobre as trevas, tá? Portanto, o foco deve estar na transformação interior, no alinhamento com os valores do reino e na capacitação do Espírito Santo. Quando permitimos que Deus governe nossas vidas, demonstramos o poder do reino ao superar desafios espirituais e ao testemunhar a glória de Deus em nós. Tá? Segundo tópico, as bênçãos de uma vida no reino. Então, nos pontos deste tópico, pessoal, vamos aprender que o reino de Deus prioriza nossa condição espiritual e não a material. Isso não quer dizer, tá, pessoal, que não possamos ser abençoados materialmente, mas o propósito de Deus está focado num aspecto espiritual. É isso que a gente precisa compreender. Quando compreendemos isso, nossa vida material será guiada com base nos valores celestial, tá? Dê uma lida lá em Efésios capítulo 1, verso 13 e Mateus 6,33, tá? Ponto 1. Remissão dos pecados. Então, aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. Tá? O apóstolo afirma que éramos meninos, tá? Estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Tá? Isso
quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual, tanto de judeus quanto de gregos, era limitada, legalista e supersticiosa, tá? Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou seu filho, né, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir a humanidade da escravidão do pecado, pessoal. Tá? Então, desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas. Então, por que da maldição da lei? Porque a lei, pessoal, não salvava ninguém. A lei, ela sempre aponta para Cristo. Quer ver uma coisa? Por exemplo, na lei, o que se fazia na lei? Para ter os seus pecados perdoados? Se sacrificava os animais, né? Porque tinha que ter sangue derramado ali. Ou seja, um inocente que pagava, né, os nossos pecados. Então, por isso que Cristo ele é conhecido que como o Cordeiro de Deus, ou seja, o Cordeiro perfeito, sem mácula, tá? Que foi ali, expiado, né? Na cruz do Calvário, né? Foi ali sacrificado na cruz do Calvário para a remissão do meu e do seu pecado, de uma vez por todas. É por isso que hoje a gente vive na graça e não mais na lei. Porque na graça, só que na graça não é de graça, houve um preço a ser pago. E que preço foi esse? O sangue de Cristo na cruz. Tá? Então, assim como pecadores, outrora escravos, né, e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiro de Cristo. Tá? Ponto 2. Adotados e herdeiros de Cristo. Vamos aprofundar aqui sobre essa questão. No outro tempo éramos estranhos, tá? E inimigos, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo. Por que éramos estranhos e inimigos? Porque quando Adão houve a queda, lá houve o rompimento, né? Houve esse distanciamento do homem para com Deus. E agora, o que aconteceu? Por que reconciliados em Cristo? Porque foi Cristo que teve que vir para fazer essa religação, ou seja, religação vem da religião. É por isso que muitos falam religião, porque religião significa religar, ou seja, religar o quê? O homem afastado de Deus, e Cristo vem que para fazer essa religação, porque o homem ele não foi feito para viver sem Deus, tá? Assim como a árvore não foi feita para viver longe da terra, os peixes longe do mar, o homem também não foi feito para viver longe de Deus, tá? Então Deus ele concede aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. Como resultado de nossa adoção, agora como filhos somos também herdeiros de Deus por Cristo. Então nossa herança, tá? Estão inclusas as promessas a Abraão, né? E a vida eterna, pessoal. Então você tem essa bênção aí na sua vida, que é a vida eterna, tá? Então, ao ser aceitos, né, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória, tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui bem grande. Eu não posso, pessoal, sair por aí, embora seja verdade, tá? Ah, eu sou filho de Deus, porque quem não conhece, ele diz assim, não, mas eu sou filho de Deus também, tá? Então, cabe a você explicar para ele que todos somos criaturas, tá? Porque eu já vi muito essa cena por aí, né? Outro dia, não, eu sou filho de Deus. Mas por que você é filho de Deus? Ah, porque eu aceitei Cristo e agora eu sou herdeiro, né? Eu fui adotado por Deus em Cristo Jesus e agora eu sou filho de Deus. Eu outro, não, mas eu sou filho de Deus também. Fica essa discussão, tá? Então a melhor coisa que você faz é pregar a mensagem para ele, tá? E aí ele, mais à frente, ele vai saber porque ele era criatura e agora ele é filho de Deus, tá? Então, o propósito da remissão de pecados, a filiação, né, e a herança, não tem outro alvo senão o louvor, senão louvar e glorificar a Deus, não para você ficar brigando por aí com os outros, tá? Então, o conteúdo de algumas mensagens que afirmam que Deus viu algo bom em nós, tá? E por isso teve que nos salvar, atenção, não é verdadeiro, pessoal. Isso é falso, isso é fake news, né? Como se diz por aí. Da mesma forma, aquelas mensagens que enfatizam, né, nossa posição como se a tivéssemos conquistados, tá? Por mérito,
também são o quê? Enganosos, é falso também. E alguns a utilizam para promoção pessoal, sabe? Eu era isso, eu era aquilo, eu era isso, hoje eu sou isso, tá? É tudo enganoso, pessoal. A gente precisa reconhecer que a gente é pequenininho, sabe? Que a gente precisa diminuir cada vez mais para que Deus cresça, Cristo cresça, a mensagem chega onde não posso chegar, como esse vídeo aqui, que eu tenho certeza que vai te abençoar onde você estiver, porque esse vídeo eu tenho certeza que vai chegar onde eu não posso ir, tá? Então, portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma, tá? Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo, tá? Assim a igreja é como não é como, é o campo onde se exterioriza, tá? O reino de Deus aqui no mundo, tá? Então a igreja não existe para que seus membros busquem promoção individual. E o que tem hoje briga por causa de cargo, briga por causa disso, briga por ser líder disso, daquilo, quando está lá, não se esmera para fazer um bom trabalho para a glória de Deus, e sim para mostrar para o outro que eu sou capaz, isso, aquilo aí, nada vai para frente, porque enquanto você não colocar o foco nas coisas para fazer para Deus, tá? Você vai continuar nessa mesmice aí, tá estagnado, sem ir para lugar nenhum. Por quê? Porque o teu foco está sendo aparecer para os outros e não fazer o trabalho que Deus colocou na tua mão, tá? Mas sim para promover o reino de Deus e executar o seu santo nome. Esse é que tem que ser o propósito, tá? Então, em Cristo, fomos reconciliados, passando de inimigos a filhos adotados por Deus. Nossa herança inclui promessas da vida eterna, tá? Promessas de vida eterna, tendo em vista louvar e glorificar a Deus. A igreja reflete o reino de Deus no mundo, pessoal. Ok? Não a igreja dividida, tá? Não a igreja dividida, onde todo mundo quer derrubar todo mundo, um quer ser maior que o outro, não. Igreja como corpo de Cristo, como a igreja unida, a igreja que vai ser elevada aos céus com Cristo, tá? Tópico 3. Os males de uma vida no mundo. Por fim, pessoal, neste tópico é abordado o contraste, tá? Entre a posição e conduta daqueles que vivem à luz do reino de Deus e daqueles que seguem o curso deste mundo. Isso nos serve de alerta, tá? Sobre por que não devemos viver conforme os padrões mundanos, mas sim abraçar os valores do reino, tá? A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, tá? Ponto 1. A escravidão do pecado. A Bíblia, ela assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado, tá, pessoal? Então isso significa que o ser humano ele é escravo daquilo que o controla, tá? Pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus, tá? Então, o que é o escravo? O escravo é aquele que não tem liberdade. E nós, como servos de Deus, como filhos de Deus e servos, nós temos liberdade. O que é a liberdade? É poder de escolha. Ou seja, a gente pode fazer qualquer coisa, mas a gente escolhe não fazer. Agora, quem é escravo, ele não tem esse poder de escolha. Percebe aí? Então, além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. Ou seja, o cara está tão afundado ali, tão escravizado, sabe? Que ele não... Tão soberbo, na verdade, né? Que ele não consegue reconhecer que ele é um escravo, tá? Então, subjugado pela carne, o pecador se entrega a desonestidades, injustiças, glotonarias, álcool, nicotina e demais vícios, tá? É o retrato de uma vida miserável das trevas e necessita de urgente libertação. E quem é que pode libertar? É o pastor da igreja, tá? É o apóstolo da igreja? É o obreiro? Não. É a líder do ciclo de oração? Não. Só o poder da mensagem de Deus é que pode libertar o ser humano da escravidão. O Espírito Santo de Deus é que convence o homem. Ok? Então aqui o pecado torna o homem servo, tá?
controlando e impedido de aceitar ali a palavra de Deus. A soberba o cega, né? Ele fica cego para a sua escravidão. Vícios e injustiças são evidências desse domínio. Então a libertação é essencial para a paz e a verdadeira vida. Tá? Ponto 2. Filhos da ira e condenação eterna. Aqui as escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira, ou seja, refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado, tá, pessoal? Então, as inclinações carnais, a impureza, a avareza, a idolatria, entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência, tá? Quem são os filhos da desobediência? São os não regenerados, pessoal. Porque quando Deus, tá? Quando o Espírito Santo convence um homem do pecado e de sua justiça, tá? O que significa? Ele é regenerado, tá? Ele é justificado, ele já tem a vida eterna, tá? Eu sei que muitos dizem que já é batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo ou revestimento de poder, tá? Mas aqui ele já recebe esse pacote todo, tá? Então, e tem a questão da santificação. A santificação, ela é gradativa. Ou seja, hoje é mais santo que ontem, amanhã mais santo que hoje. É assim que é o processo da santificação, tá? Então, por isso, nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado, tá? Quem não entrega a sua vida ao Salvador é condenado porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. Então, aquele que não crê já está condenado, pessoal, porque ele já ouviu a mensagem de Deus, tá? Ele apenas não crê. E se não crê, como é que ele vai obter salvação? Não existe. Então, assim, o pecado da incredulidade, tá? É o clímax da rebeldia, né? Que resiste à salvação ofertada em Cristo. Ou seja, ele não crê, não é porque a palavra não foi pregada, ele não ouviu a mensagem, não é por causa disso, é porque o coração está tão endurecido, ele está tão ali na rebeldia, tá? Que para ele aquilo é normal já, ou seja, ele não vai se arrepender. É por isso que tem gente que diz que e se o diabo se arrependesse? Não, ele não vai se arrepender. Ele não vai, tá? Ele já está, ele sabe de todas as coisas no sentido de que ele sabe que Deus é o eterno, ele sabe de Cristo, que é o Filho de Deus, ele sabe da pessoa do Espírito Santo, mas ele não vai se arrepender, nunca. E ele sabe das verdades bíblicas, tá? Então, assim sendo, somos exortados aquele, porém, que perseverar, melhor dizendo, até o fim, esse será salvo, tá? Então observamos aqui que além de não podermos, né, adotar o estilo de vida daqueles que vivem de acordo com os padrões mundanos, também temos a responsabilidade de proclamar a salvação em Cristo para que eles, né, possam ser libertos da ira e condenação eterna. Portanto, o evangelho que pregamos deve ser autêntico e coerente com a nossa própria vivência, de modo que as pessoas possam testemunhar as nossas boas obras e glorificar a Deus, pessoal. Tá? Então, a natureza pecaminosa faz os homens serem filhos da ira. Tá? Suas inclinações carnais levam a práticas más. O pecado da incredulidade é recusar a salvação de Cristo. Tá? A perseverança na fé é essencial para a salvação final. Tá? A conclusão, pessoal, tá? Os judeus aguardavam um reino literal, né? Acho que todo mundo já sabe disso aí, para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior, tá? Isto é, não seria terreno, mas espiritual. Então, o reino literal ainda será implantado, tá? Então, nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer o quê? Arrependimento. Sem arrependimento, não há salvação, tá? E fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino
são condenados à morte eterna, tá? Então, assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus num mundo dominado pelo império do mal, tá? Então, concluímos dessa forma, pessoal, nossos estudos sobre a Igreja de Cristo e o império do mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Recebemos diversas instruções ao longo, do trimestre, e agora é momento de colocar tudo em prática e seguir adiante até o fim. Desejo que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente em nome de Jesus. E se Jesus não voltar, já fica aqui o convite para a próxima semana darmos início à primeira lição do quarto trimestre, tá? Que Deus te abençoe e te guarde, que você seja bênção das mãos de Deus para a glória de Deus e a vergonha do inferno, em nome de Jesus. Amém.